Imagina a cena. A Anthropic lança o modelo mais capaz da história dela no dia 9 de junho. 3 dias depois, o governo dos Estados Unidos manda suspender o acesso. Não foi bug, não foi outage, não foi decisão de produto. Foi uma ordem federal citando segurança nacional, a primeira do tipo contra um modelo de IA. E o gatilho veio de onde você menos espera. Um relatório de pesquisadores da Amazon, que acharam um jeito de contornar as proteções do modelo. O nome dele é Claude Fable 5, o modelo que roda requests de 15 minutos, com 1 milhão de tokens de contexto, custando o dobro do Opus 4.8. Ele sumiu do ar para o mundo inteiro e voltou com filtros novos, bem mais sensíveis e uma rota de escape embutida na própria API. Nesse vídeo você vai ver a história completa. O que a Amazon descobriu, o que a ordem do governo dizia, o que a Anthropic mudou para poder voltar ao ar e o que muda no seu código daqui para frente. Tudo com fonte primária e imprensa, sem especulação. Começando pela linha do tempo. A linha do tempo tem 5 marcos. Dia 9 de junho de 2026. A Anthropic lança o Claude Fable 5 e o Claude Mythos 5. O Fable 5 em disponibilidade geral, na API da Anthropic, AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry. O Mythos 5, restrito. A gente chega nele. Dia 12 de junho, 3 dias depois. O governo americano emite a diretiva de Export Control, mandando barrar o acesso de qualquer não americano aos 2 modelos. Como a ordem valia imediatamente e não dava para verificar a nacionalidade em tempo real, a Anthropic desligou o acesso para todo mundo, no mundo inteiro, no mesmo dia. A gente cobriu essa suspensão aqui no canal quando ela aconteceu. Dia 30 de junho. Depois de conversas que a Anthropic descreveu como produtivas, o governo revoga os Export Controls, 19 dias depois da ordem. E no dia 1º de julho, o Fable 5 volta globalmente. Claude.ai, Claude Platform, Claude Code e Claude Cowork, com AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry assim que possível. Lançado, suspenso, liberado e de volta. Tudo em 3 semanas. Agora, que modelo é esse que causou tanto barulho? Antes de seguir a história, você precisa entender o produto. O Fable 5 é o modelo mais capaz que a Anthropic já lançou amplamente, posicionado acima do Opus 4.8. Ele existe para o trabalho mais pesado, reasoning exigente e tarefas agente que de longo horizonte, aquelas em que o modelo trabalha sozinho por muito tempo, encadeando passos sem você intervir. Isso muda até a noção de latência. Uma única request, numa tarefa difícil, pode rodar muitos minutos. 15 minutos é normal. Não é timeout, não é travamento. É o modelo trabalhando. E tem uma decisão de design curiosa aqui. O thinking, o modo de raciocínio, vem sempre ligado. Não existe flag para desligar. Só que o raciocínio bruto, a chain of thought completa, nunca é retornado para você. No máximo, você recebe um resumo do raciocínio, no modo summarized. E, por padrão, nem isso. Ou seja, o modelo pensa muito, mas pensa em segredo. Você entrega o problema, confia no processo e recebe a resposta final. Esse posicionamento premium tem um preço literal, e são os números que contam essa parte da história. Os números do Fable 5 dizem muito. Janela de contexto, 1 milhão de tokens por padrão. Não é modo especial nem tier separado, é o default. Espaço para uma codebase inteira, pilhas de documentos, sessões agente longas sem perder o fio. Na saída, até 128 mil tokens numa única resposta. E o preço acompanha a ambição. $10 por milhão de tokens de entrada, $50 por milhão na saída. Compara com o Opus 4.8, que custa 5,25. O Fable 5 é exatamente o dobro, nos 2 lados da conta. O recado da Anthropic é claro, capacidade tem preço. Esse não é o modelo para resumir e-mail nem para alimentar endpoint barato de alto volume. É o modelo para quando o problema justifica pagar mais, esperar mais e dar muito mais contexto. Só que essa capacidade corta para os 2 lados. Um modelo que resolve os problemas mais difíceis de engenharia também consegue, se alguém contornar as proteções, resolver problemas que ninguém deveria pedir para ele resolver. E foi exatamente isso que pesquisadores da Amazon provaram. O ponto de virada foi um relatório. Pesquisadores da Amazon encontraram um jeito de contornar os safeguards do Fable 5, as proteções que impedem o modelo de ajudar em tarefa perigosa. Um bypass. Com a guarda baixa, o modelo identificou uma série de vulnerabilidades de software. E não parou na lista. Para uma dessas vulnerabilidades, ele produziu código demonstrando como explorar a falha. Código de exploit, saído do modelo mais capaz da Anthropic. Pensa no peso disso. Não foi jailbreak de fórum, não foi print circulando em rede social. Foi pesquisa da Amazon, a mesma empresa que distribui o modelo na AWS, documentando que dava para transformar o Fable 5 em ferramenta ofensiva de cybersecurity.
Esse relatório chegou ao governo dos Estados Unidos, e quando uma informação dessas chega em quem cuida de segurança nacional, a resposta não vem em nota de blog nem em pedido educado. Vem em ordem federal, valendo na hora. A ordem que veio 3 dias depois do lançamento não tinha precedente na história da IA. É ela que a gente destrincha agora. Dia 12 de junho. O governo americano, citando a Autoridade de Segurança Nacional, emite uma diretiva de Export Control contra o Fable 5 e o Mythos 5. Export Control é controle de exportação, regra de comércio para itens sensíveis à segurança nacional. Nunca tinha sido aplicado a um modelo de IA, foi a primeira vez na história. E o alcance era enorme. Nenhum foreign national, ou seja, qualquer pessoa que não fosse americana, podia acessar os 2 modelos, dentro ou fora dos Estados Unidos, incluindo os funcionários estrangeiros da própria Anthropic, que perderam acesso ao modelo da própria empresa. Só que tinha um problema de engenharia no caminho. A ordem valia imediatamente, e a Anthropic não tinha como verificar a nacionalidade de cada usuário em tempo real. Não existe campo de passaporte na API. A saída para cumprir foi drástica. Suspendeu o acesso dos 2 modelos para todo mundo, global. De um dia para o outro, o modelo mais capaz da Anthropic sumiu do ar, e ficou fora por 19 dias. O que aconteceu nesses 19 dias explica o modelo que voltou. 19 dias fora do ar. O que rolou nesse intervalo? Dos 2 lados, trabalho. A Anthropic sentou com o governo e descreveu essas conversas nas palavras dela como produtivas. Enquanto negociava, reconstruía a camada de segurança do modelo. O resultado foi um novo conjunto de classificadores. Classifier é um filtro que analisa a request antes e durante a geração. Os novos miram e bloqueiam mais tarefas de cybersecurity do que antes. E não é só cobertura maior. Foram calibrados para acionar muito mais facilmente que a versão anterior. Na dúvida, bloqueia. A Anthropic também propôs para a indústria um novo framework de jailbreak. Jailbreak é quando alguém consegue contornar as proteções de um modelo, exatamente o que a Amazon fez. Ou seja, a resposta não foi só apagar um incêndio da própria casa, foi propor um padrão para o mercado inteiro. No dia 30 de junho, o governo revogou os Export Controls. No dia 1º de julho, o Fable 5 voltou ao ar, mas voltou diferente. E para entender o quanto, você precisa ver esses classificadores funcionando na prática. Na prática funciona assim: toda request que você manda para o Fable 5 passa primeiro pelos classificadores de segurança, filtros que analisam o pedido antes e durante a geração. Se está dentro da linha, o modelo responde normal. Se o classificador entende que cruzou o limite, ele recusa. E aqui vem o detalhe que pega todo o dev de surpresa. A recusa não é erro. A API retorna HTTP 200. Sucesso. Com o stop reason preenchido como refusal. A chamada funcionou. O modelo é que se recusou a responder. A resposta ainda informa qual categoria de classificador recusou. Cyber, Bio, os alvos declarados pela Anthropic são biologia de pesquisa, e a maior parte do conteúdo de cybersecurity, essa segunda é exatamente a área do relatório da Amazon. Isso tem consequência direta no seu código. Se você trata a recusa como exceção, seu handler nunca dispara. Se ignora o stop read e lê o content direto, processa a recusa como se fosse resposta válida. Mas request recusada não precisa morrer aí. Existe uma rota de escape embutida na própria API, o fallback, próximo passo da esteira. Request recusada não é beco sem saída. A Anthropic recomenda fallback por padrão, e existem 3 jeitos de implementar. O primeiro é server-side. Você passa o parâmetro fallbacks na chamada, e se o Fable 5 recusar, a própria API roda a mesma request no Opus 4.8, dentro da mesma chamada, sem round-trip extra. O segundo é client-side. O middleware do STK detecta a recusa e faz o retry por você. O terceiro é manual. Seu código vê o stop result refusal e refaz a chamada, um direito a fallback credit, um crédito que reembolsa o custo de cache da troca, para você não pagar 2 vezes pela mesma preparação. E a cobrança é honesta. Recusa antes de qualquer output, você não paga nada. Recusa no meio do stream, o que já foi gerado é cobrado. E aí você descarta o parcial, porque resposta pela metade não serve. Agora, por que esse mecanismo existe e ainda é recomendado por padrão? Porque recusa errada acontece, até em trabalho totalmente legítimo. E é aí que mora o trade-off que irritou muita gente depois do redeploy. O preço de voltar ao ar é esse. Os classificadores novos foram calibrados para acionar muito mais facilmente que os da versão de lançamento. Na prática, mais falso positivo. Trabalho legítimo recusado porque se parece com trabalho perigoso. Quem constrói ferramenta de segurança defensiva sente. Quem trabalha com ciências da vida sente. A distância entre analisar uma vulnerabilidade para corrigir e analisar para explorar é de intenção. E intenção é exatamente o que um filtro automático tem dificuldade de ler. Na dúvida, ele bloqueia. Não demorou. Usuários reclamaram publicamente que o modelo voltou mais restrito, e a imprensa noticiou as queixas de downgrade. Mas olha o trade-off pelo ângulo da Anthropic. O modelo ficou 19 dias fora do ar por causa de um bypass.
Errar para o lado da permissão arrisca outra ordem do governo. Errar para o lado da recusa custa um fallback. Ficar no ar exige errar para o lado da cautela, e isso é assumido, explícito. É também por isso que existe um segundo modelo, gêmeo desse, sem classificador nenhum na frente. Lembra que no dia 9 de junho, a Anthropic lançou 2 modelos? O segundo é o Claude Mythos 5, e ele é o gêmeo do Fable 5. Mesmas capacidades, mesmos limites, mesmo preço. No seu código, muda uma linha. O Model ID Claude Mythos 5. A diferença real é uma só. O Mythos 5 não tem os classificadores de segurança. Nenhum filtro automático na frente do modelo. E é exatamente por isso que você não consegue simplesmente criar uma conta e usar. O acesso é restrito ao Project Glasswing, só para clientes aprovados. E a porta de entrada é o time de conta da Anthropic, da AWS ou do Google Cloud. Ele sucede o antigo Claude Mythos Preview, que era só por convite. Repara na lógica. Todo modelo poderoso precisa de controle. No Fable 5, o controle é técnico e automático, em classificador analisando cada request. No Mythos 5, o controle é humano e acontece antes. Alguém aprovou a sua organização antes do primeiro prompt. Sem filtro na request, o filtro vira contrato. 2 modelos, 2 filosofias. E no seu dia a dia de dev, o que muda de verdade? Se você vai usar o Fable 5, 4 mudanças práticas. 1. Cheque o stop reason antes de ler o content. Recusa chega como HTTP 200, não como exceção. Se o seu código só trata erro, ele engole a recusa como se fosse resposta. 2. O dinheiro. Recusa antes de qualquer output não é cobrada, e o fallback repressa sozinho, com o fallback credit reembolsando o custo de cache da troca para o Ops 4.8. 3. E essa trava a adoção em empresa grande. O Fable 5 exige retenção de dados de 30 dias. Organização com zero data retention, aquela política de não guardar nada, não consegue usar. Toda request retorna erro 400. É escolher entre a política e o modelo. 4. Os knobs que você conhece não existem aqui. Thinking sempre ligado, sem como desligar, sem Assistant Prefil, sem Temperature, Top P ou Top K. O modelo decide como raciocina e como amostra. O que você controla é o prompt e o contexto. Checklist técnico feito, sobra pergunta maior. O que significa um governo ter conseguido pausar um modelo desses? Afasta o zoom, porque isso aqui é maior que um modelo. Um governo pausou o modelo mais capaz de um dos maiores labs de IA do mundo, por 19 dias, usando Export Control, uma regra de comércio pensada para itens sensíveis à segurança nacional que nunca tinha tocado um modelo de IA. E funcionou. O modelo sumiu do ar no mundo inteiro no mesmo dia. O mercado inteiro tomou nota, porque o precedente vale para todos. Se aconteceu com a Anthropic, pode acontecer com qualquer lab de fronteira. E repara no formato da volta. O Fable 5 só voltou com camadas de controle empilhadas. Camada técnica, classificadores mais agressivos na frente do modelo. Camada regulatória, um governo que mostrou que pode puxar o plug. E puxa. Camada de processo, framework de jailbreak proposto para a indústria. E o modelo sem filtro liberado só com aprovação humana. O jogo dos modelos de fronteira deixou de ser só benchmark. Capacidade virou metade da equação. A outra metade é provar que essa capacidade fica sob controle. É esse o recado que fecha a história. O Fable 5 que está no ar hoje não é o mesmo que foi lançado no dia 9 de junho. Por baixo é o mesmo modelo, 1 milhão de tokens de contexto, o mesmo reasoning, o mesmo preço. Mas voltou mais vigiado, com classificadores acionando muito mais fácil, mais cauteloso, recusando na dúvida. E com rota de escape institucionalizada. Recusou, a request cai para o Opus 4.8 e o trabalho segue. Esse é o novo normal dos modelos de fronteira. Capacidade e controle deixaram de ser opostos para virar um pacote único. Um não vai para a produção sem o outro. Não adianta liderar benchmark e sumir do ar por ordem do governo. O modelo que importa é o que entrega capacidade e continua disponível amanhã. A Anthropic aprendeu isso em 19 dias, e a indústria inteira aprendeu junto, sem pagar o mesmo preço. Se esse vídeo te deu contexto que você não ia achar sozinho, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, contadas sempre com fonte e sem hype. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente e comenta o que você quer ver destrinchado aqui. Valeu por assistir.